A inteligência artificial te diz o que você quer ouvir. Recentemente, surgiu o caso de uma influencer que estava numa espécie de um surto psicótico e postou a conversa dela com o ChatGPT. E o chat estava validando tudo aquilo que ela estava dizendo e, por assim dizer, colocando lenha na fogueira, né? E isso me preocupa muito como psicóloga, muito. Porque se a gente for parar para pensar, a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Assim, como seria a nossa vida anos atrás se a gente tivesse essa condensação de informações de forma rápida, né? Porque assim, quando a gente faz uma pesquisa no Google, demorava horrores, né? Eu queria pesquisar X coisa, não tinha a resposta para essa pergunta que eu estava fazendo. A gente tinha que olhar vários artigos que eram postados para ver se isso juntar com aquilo que a gente queria dizer, ou queria saber, e aí a gente mesmo tinha que chegar a uma conclusão. A inteligência artificial faz tudo isso em segundos. Em segundos ela dá a resposta. Mas qual que é o problema? Muitas vezes a resposta está equivocada, ou ela está mal interpretada, ou ela não tem o conhecimento técnico para oferecer o tipo de suporte que você precisa. Principalmente quando se trata da saúde mental. Porque a gente sabe que nós psicólogos queridos temos não só o conhecimento técnico, mas toda uma visão por trás de como tudo isso funciona. Quando se trata, por exemplo, do surto psicótico, né, dessa pessoa em questão, não tem como eu avaliar porque eu não atendo ela, enfim, não tem como eu entrar em detalhes, né, do que pode ser feito. Mas a gente precisa ter a dimensão do porquê isso está acontecendo, ter um olhar crítico do histórico familiar, de como essa pessoa se relaciona no mundo, de como que é a autoestima dela. E tudo isso o ChatGPT não vê, não. Ele vai te dizer aquilo que você colocou lá. E ele vai manipular, de certa maneira, as informações para te oferecer a realidade que você quer ouvir. E não o que você precisa ouvir, ou precisa ter dimensão. E é por isso que a psicologia e a terapia são muito desafiadoras. São muito difíceis. Por quê? A gente vai ter que sentar com o nosso paciente, olhar para a cara dele e falar, olha, acho que é bacana a gente conversar sobre tal situação. E aquela questão que faz tempo que a gente não conversa, que a gente sabe que é muito desafiadora para a pessoa, mas a gente precisa conversar. Que nós, seres humanos, nos relacionamos com outras pessoas. Não somos seres isolados. Então, se a gente olha só pela nossa perspectiva, que é o que o ChatGPT oferece, a gente vai estar sempre frustrado na vida. Porque não vamos olhar para a dimensão da maneira como a gente se relaciona, como a gente se porta no mundo, né? Então assim, se você coloca lá, briguei com o meu namorado porque não sei o que lá, o ChatGPT vai falar, ai, nossa, mas que coisa, né? É importante entender o lado dele, mas, né, vai validar tudo o que você está falando. E ele vai tomar o seu lado da história. E isso é muito preocupante. Porque o seu lado da história não necessariamente é o válido, né? E mesmo se for, tem tantas camadas e tantas nuances, né? Nesse caso, a gente precisaria parar para pensar, mas como que está esse relacionamento, como ele foi estruturado, né? Qual foi o motivo dessa briga, o que cada um pensa sobre a situação, como que isso impacta no relacionamento. Vocês percebem como a camada é muito mais embaixo? Principalmente quando se trata de um transtorno mental, né? Não existe um tratamento específico, claro e direto. A gente precisa entender o histórico familiar dessa pessoa, como esse adoecimento se desenvolveu. Muitas vezes a gente vai descobrir isso junto com o paciente, né? Porque é todo um processo de investigação por trás. Sem contar que nós psicólogos, quando estamos conversando com vocês, pacientes, na nossa cabeça está maquinando várias coisas. Não é só ouvir o que você está dizendo, que já é muito, né? De certa maneira a gente está com essa escutativa por 50 minutos, 1 hora direto. Mas a nossa cabeça, ela está maquinando, pensando em o que tal situação quer dizer para essa pessoa. Como que ela chegou nessa conclusão interna?
Então assim, eu tenho baixa autoestima, não me acho uma boa pessoa. Como que isso aconteceu? Né? Ou a gente já tem uma hipótese, pode ter acontecido por tal situação familiar, que foi reforçada por bullying que sofreu. Enfim, a nossa cabeça está pensando nisso tudo. E aí a gente vai investigar com o paciente se o que nós estamos pensando tem a ver, se conecta. Então, muitas vezes as pessoas falam, o psicólogo ou vai falar o que eu quero ouvir, ou ele vai tomar todo o meu lado da história e eu posso falar o que ele quiser para ele, como se tivesse uma percepção assim de, eu posso manipular o psicólogo, ele vai passar a mão na minha cabeça. Mas se o psicólogo só passa a mão na sua cabeça, algo de errado não está certo, meu querido. Porque a realidade dura é que, por mais que você tente mentir pro seu terapeuta, ou você tente, vou manipular a situação, a gente sabe. A gente sabe. Porque já olhamos ou investigamos o seu histórico de vida, a sua maneira de se relacionar e se portar com o mundo. Então, não tem como a gente oferecer uma dimensão em que favoreça apenas você, né? No sentido das relações, das conversas, das coisas que você vivencia. E seria muito errado a gente apenas validar e não fazer você questionar o papel que você tem no mundo e as coisas que você pode aprimorar dentro de você. Porque isso é autoconhecimento, porque isso é viver, ser humano e aprender no mundo. Então você percebe a preocupação? Porque assim, eu entendo que o nosso país ele é muito precário quando se trata de saúde mental, muito mesmo. A gente sabe que os serviços oferecidos em relação a isso são escassos, muito concorridos. E de certa maneira, muitos profissionais oferecem de forma não tão entregue ou digo eficiente, né? Não falando por todos, mas por conta da demanda que é enorme. Muitas vezes eles têm pouquíssimo tempo para fazer intervenções, tipo 30 minutos, vem você uma vez por mês, e são muito mal remunerados. Então, é muito escasso e eu entendo que muitas pessoas não têm acesso à psicologia, à informação, ao cuidado consigo mesma, né? Porque isso é muito escasso no nosso país. Então eu acredito realmente que a inteligência artificial pode oferecer conhecimento, informações, alguma técnica, né? Eu tô tendo uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Né? Ok, acho que é válido. Mas entender o porquê que você está tendo essa crise de ansiedade, se ela é recorrente, se ela é nova, como que isso te afeta, qual que é o sentido por trás disso, do que a gente pode trabalhar e buscar a partir disso, o ChatGPT não vai te oferecer. Então, todo esse resumo da ópera que eu estou dizendo precisamos tomar muito, mas muito cuidado com essas ferramentas que estão nas nossas mãos. Porque não que elas não são valiosas, são, e eu acho que são maravilhosas para muitas coisas. Mas elas nunca, jamais vão substituir claramente as profissões. Digo, designers, contadores, médicos, porque hoje em dia tem muito isso também, né? Tô com tal coisa, ChatGPT, o que significa? Não que a gente tenha que ser hipócrita, né? Eu acho que é ok a gente ser curioso e pesquisar, não que eu já não tenha feito isso. Mas não vamos levar 100% de consideração, não vamos dar voz 100% e a nossa confiança na mão do ChatGPT, porque ele não é uma pessoa. Ele vai manipular as informações e ele vai te oferecer o que você quer ouvir. E o que você quer ouvir na sua vida não é o que você precisa ouvir. É isso, né, meus amigos? Apenas isso.